Oi, gente! Continuando a nossa série sobre os métodos mais utilizados no homeschooling, hoje nós iremos falar sobre o método tradicional. Esse método é muito conhecido porque é o mesmo utilizado nas escolas, mas eu quero fazer um alerta também sobre esse método, principalmente para as famílias cristãs. O método tradicional ele pode ser sim muito útil, principalmente para aquelas famílias que estão iniciando no homeschooling, mas a gente só precisa ter alguns cuidados, né, para não tornar o homeschooling muito rígido, porque esse não é o objetivo da educação domiciliar. Nós precisamos lembrar, né, que o homeschooling não é trazer a escola para dentro de casa, mas esse método pode sim ser muito útil. E nesse vídeo eu vou estar falando sobre os prós, os contras e vou trazer esse alerta para as famílias cristãs. Mas afinal, o que é o método tradicional? Bom, o método tradicional é aquele mais parecido com a escola. Ele se divide em matérias, né, separadas: português, matemática, história, geografia, ciências, e geralmente utiliza-se apostilas, livros, provas periódicas, avaliações. Segue um currículo já estruturado. Fazendo uma breve comparação aqui com o método clássico, eu já fiz um vídeo aqui sobre o método clássico, depois que terminar esse, vai lá assistir. O método clássico ele vai dividir o ensino, né, em gramática, lógica e retórica. Então, o aluno ele vai aprendendo a ter raciocínio crítico ao longo do tempo. Já o método tradicional, ele vai apresentando mais o conteúdo de forma linear, né? Então, não estimula muito essa questão do pensamento crítico. Essa é uma das principais diferenças entre a educação clássica e a educação tradicional. Porque na educação clássica você ensina a sua criança a pensar, a ir a fundo, buscar a verdade para ver se aquilo ali que foi aprendido, aquilo ali que foi falado, se aquilo ali é uma verdade ou não. Na prática, o método tradicional ele funciona com horários bem definidos, apostilas, avaliações semanais, lições, provas para poder estar medindo o aprendizado. É possível você comprar já os currículos prontos, né, igual o que usa ali na escola, ou você pode também ver com famílias que fazem as apostilas com base na BNCC, ou você pode também montar, né, o seu próprio currículo utilizando livros que mais se encaixem com a sua visão. Um ponto importante é que o método tradicional, geralmente, ele vai utilizar a BNCC como uma referência. A BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, é um documento do MEC que define o que cada criança no Brasil deve aprender em cada etapa escolar. Por isso, a maioria dos materiais tradicionais seguem esse padrão. No homeschooling, nós não temos a obrigação de seguir a BNCC, mas para quem está começando, ela pode servir como um guia ali para você não se perder. Ainda assim, precisamos ter muita cautela, principalmente as famílias cristãs, porque dentro da BNCC tem alguns valores e ideologias embutidos que são contra, que não estão alinhados com a cosmovisão bíblica. Então, para quem serve o método tradicional? Primeiro, ele serve para aquelas pessoas, aquelas famílias que estão iniciando no homeschooling e ainda não sabem, né, por onde começar, ainda estão entendendo, não querem se perder. Então, o método tradicional é uma boa opção, só mesmo ter essa atenção, né, com algumas coisas ali, ter esse cuidado. Também ele serve para aquelas famílias que não têm tempo de montar currículos, ou que já prefiram, né, um currículo já estruturado, não tem tempo de montar uma aula do zero, já que é algo pronto. Ou para aquelas famílias que querem manter a possibilidade do filho voltar para a escola em algum momento, né, e sem que ele perca aquele ritmo da escola. Vou falar agora sobre alguns contras, além da questão da ideologia que eu falei, né, e de alguns valores. Ele pode ser muito engessado e não respeitar o ritmo da criança. Cada criança ela tem um ritmo. Muitas vão pegar uma matéria e aprender muito rápido, e outras vão precisar de algo um pouco mais devagar ou ensinar de uma outra forma. Então, muitas vezes ele pode ser muito engessado.
Além disso, ele pode ser algo muito mecânico, então a criança ela tem que memorizar mais ao invés de pensar, de aprender. Por exemplo, não sei vocês, mas quando eu fazia prova na escola, quando eu saía da sala, eu já esquecia tudo que eu tinha aprendido. Então, muitas vezes estimula a criança a só aprender ali para passar na prova, aprender não, decorar, né, para passar na prova e não a pensar, a entender sobre o assunto mesmo, a aprender de verdade. Outro ponto é que esse tipo de ensino ele pode transformar o homeschooling em uma mini escola. Então, você acaba tirando aquela flexibilidade do homeschooling, ou você também pode tirar essa parte, acaba não personalizando, né, o ensino para cada criança. Então, a gente tem que pensar que você pode acabar trazendo a escola para dentro de casa. E esse não é o objetivo do homeschooling. E outro ponto é o que eu já falei lá no início, que se não tiver um filtro, você acaba trazendo para dentro da sua casa algumas ideologias e alguns conteúdos que não são de acordo com a nossa fé cristã. Como cristã, eu acredito que nós precisamos ter um cuidado, né, maior ao adotar esse método. Não só esse método, pode ser qualquer outro método. Então, você precisa saber esse filtro. Até mesmo eu falei no vídeo anterior sobre o método Montessori, que eu gosto, porém, algumas coisas ali a gente precisa ter esse filtro, né? Não é tudo na filosofia montessoriana que eu vou implementar na minha casa, porque vai contra alguns princípios bíblicos. Então, se você for optar pelo método tradicional e você se preocupa com algumas coisas que estão ensinando, né, estão ensinando nas escolas, você precisa ter esse filtro, independente se você for cristão ou não. Se você está preocupado com algumas coisas que estão colocando nas escolas, alguns valores que são contra aqueles que você acredita, então você precisa filtrar muita coisa, sabe? Olhar as apostilas, ver o que realmente faz sentido para sua família e aquilo que é contra seus princípios para você tirar. Porque o homeschooling ele não é só para você transmitir informações para os seus filhos, mas é uma forma de você discipular os seus filhos, moldando o caráter, a visão deles, a fé. Eu creio que possa sim utilizar o método tradicional, porém precisamos ter esse cuidado, esse filtro, fazer as devidas adaptações. Também tem que ter muito cuidado com essa questão de ser muito rígido. Então, tentar buscar mais flexibilidade, mesmo utilizando o método tradicional. Gente, tem um gato que ele tá no meu vizinho já uns 3 dias, toda hora ele fica miando, tadinho. E você já pensou em utilizar o método tradicional? Já utilizou? Conta aqui nos comentários. Também não esqueçam de assistir os vídeos anteriores da série, tá bom? E fiquem com Deus, até a próxima, tchau!